Fala galera, aqui é o Drake, e se você descobrisse uma máquina do tempo descartada por um clube secreto de cientistas, e ao usá-la criasse uma fenda interdimensional que ameaçasse destruir tudo que você mais ama, o que você faria? Essas amigas não imaginam o que vão encontrar revirando o lixo. Começamos há 6 anos atrás, na loja vintage da Ruth e da Megan, que fica em um bairro bastante arborizado de Londres. Lá é onde elas estão dando uma espécie de entrevista para câmeras, que não fazem parte de nenhuma emissora de TV. Elas são parte do próprio filme em si, como se as duas estivessem falando com um nada. Nesse bate-papo, as amigas contam que um belo dia encontraram uma estranha máquina jogada no lixo bem atrás da loja delas, feita de um daqueles carrinhos bate-bate. Logo, as moças levaram aquilo pra dentro na esperança de venderem a relíquia, mas descobriram que o carrinho simplesmente era uma máquina do tempo, quando a Ruth, sem querer, foi parar no ano de 1945. Isso mesmo, aquilo era uma máquina do tempo que alguém tinha jogado no lixo. Aí, com ela, as mulheres começaram a fazer várias viagens, indo ao passado e pegando vários itens que pudessem vender. E você pode imaginar como isso é bastante lucrativo, pois as coisas saíam simplesmente de graça, e depois elas vendiam para os clientes, tendo um lucro de 100%. Assim chegamos aos dias atuais, onde as amigas estão fazendo uma nova entrevista, contando sobre as aventuras delas recentes. Elas viajaram no tempo várias vezes, e tiveram até um gatinho de estimação, mas infelizmente ele não durou muito com elas, já que levaram o bichano em uma das viagens delas, e ele acabou fugindo. A Megan também fala sobre achar que a máquina do tempo funcionava viajando através de uma espécie de buraco de minhoca. No entanto, ela não sabe explicar aquilo direito, porque não tá familiarizada com essas coisas científicas, e tudo era só um achismo mesmo. Em seguida, a Ruth dá um depoimento pessoal, falando que as pessoas costumam gostar bastante da Megan, e nem tanto assim dela. E vemos que basicamente a Ruth era meio ruinzinha das ideias, e uma completa inútil, e a colega era quem fazia todo o trabalho, até mesmo reparando a máquina do tempo quando precisava. Além disso, descobrimos que a Morena era a única que considerava que as duas lojistas eram melhores amigas, enquanto a Megan não concordava muito com isso, mas fica sem graça de dizer. Depois, vemos que as duas colegas ficaram viciadas em um programa de TV antigo, chamado The Future Today, ou O Futuro Hoje em português. E esse programa é apresentado pelo Dr. Ralph Sheldrake e o assistente de palco dele, um cara fazendo o papel de uma inteligência artificial chamada Body. E nesse episódio em específico, o Ralph fala sobre os perigos de uma IA se revoltar e derrotar a humanidade. Mas não é derrotar a humanidade do jeito que você tá pensando, é derrotar numa partida de xadrez. E aí, vemos o bot jogando com uma humana e perdendo. Então o Ralph fala que a inteligência artificial ainda tinha muito o que evoluir. Mais tarde, a Ruth e a Megan usam a máquina do tempo e voltam 156 anos, mais precisamente pro Velho Oeste. Lá, elas procuram por itens que pudessem levar pro presente, quando um cara simplesmente atira contra o outro. Aí as pessoas ao redor correm desesperadas, mas não as duas. Elas ficam ali olhando e comentando que aquilo é bastante violento. Depois, de forma bem sem noção, se aproximam do morto e roubam o chapéu dele. E no caminho de volta ao presente, a Ruth passa mal e vomita dentro do chapéu do cowboy. Já em casa, um tempo depois, vemos que ela lavou o chapéu e o vendeu para um cliente. Em seguida conhecemos o Rick, o dono do lugar onde ficava a loja vintage. E ele tá ali tirando algumas medidas e enviando pro Dave, o decorador dele, pois aparentemente queria vender o lugar. Após terminar, o mala sem alça se vira pra Ruth perguntando sobre a Megan, e a mulher responde que ela não tá, deixando o cara se lamentando porque considerava a do boné a melhor. Ignorando a fala, a Ruth entrega pra ele o pagamento do mês, e o cara percebe que a loja tava faturando alto, perguntando se elas tinham roubado um banco, e a moça só desconversa. Depois ele vai embora. Então vemos que a Megan só tava escondida esperando o Rick sair, porque o cara é um verdadeiro chato. Nessa hora, uma velhinha chamada Brenda chega, querendo vender um suéter velho pra do boné, e a Megan tenta explicar que ali elas não estavam comprando nada no momento. Enquanto isso, a Ruth vai atender o Martin, e ele se mostra muito curioso pra saber onde elas conseguiram aquelas coisas. Aí a Morena, meio tapada como era, quase fala demais, só que a Megan surge e a impede. Então o Martin saca um dispositivo estranho e aponta pra ela e depois pra Ruth, fazendo as duas desmaiarem. A seguir, vemos um comercial bizarro da loja vintage, onde as lojistas chamam as pessoas pra irem até a loja, colocando a imagem borrada da máquina do tempo. Aí vemos que o Martin tava mostrando o vídeo pra várias pessoas em uma sala de aula, falando que aquela era a máquina do tempo do Ralph. E sim, esse é o Dr. Ralph Sheldrake, só que mais velho. Então, o ex-apresentador responde que aquilo não é possível, pois ele destruiu a bugiganga há mais de 20 anos atrás. Aí, o Martin mostra vários itens que pegou na loja das amigas, dizendo que aquelas patetas tinham achado a máquina do tempo dele. Ouvindo isso, o Alex diz que aquilo era muito perigoso, e que tanto a bugiganga quanto aquela sociedade deveriam ser secretas. Por isso, ele lembra que segundo o código da seita, o Ralph deveria ser expulso
expulso. Nessa hora, a Valerie intervém, dizendo que o Martin tinha expulsado todos os amigos dela, menos o Ralph. Por isso, não deixaria a expulsão acontecer, até porque ele não tinha culpa que duas idiotas encontraram a máquina dele. E aí, vemos que a Ruth e a Megan estavam ali participando dessa reunião, ouvindo todo mundo chamando elas de idiotas. Nesse instante, descobrimos que aquela era a Sociedade Científica de Inovação, fundada pela Valerie, pelo Ralph e alguns amigos. O Martin só se juntou a eles muito tempo depois, mas rapidamente tomou o controle e assumiu a presidência do grupo. Eles então fazem uma votação e todo mundo vota a favor de dar uma outra chance ao Ralph, principalmente as duas lojistas que ficam muito empolgadas com a presença dele, já que eram fãs dele. Por isso o Martin não fica nada feliz, pois queria que o Ralph fosse expulso, mas tem que aceitar, lembrando novamente da importância do grupo ser secreto, ou o governo poderia tomar as invenções deles. Em seguida, as duas patetas são aceitas como membros honorários do clube, e o Peter apresenta o projeto de botas a jato dele, indo pro lado de fora fazer uma demonstração. Ali, a Ruth e a Megan mostram as carteirinhas de novos membros da sociedade, e a do boné fala que deu os dados dela errado de propósito, assim os caras não saberiam nada dela. Só que a Ruth entregou os dados reais sem ela saber. Aí, o Ralph vai falar com as duas lojistas, perguntando se poderia ir ver a máquina dele, e alertando pros perigos da viagem no tempo. Rapidamente, as duas concordam com ele, e pedem um autógrafo, enquanto uma das botas do Peter sai voando do nada, e a outra, que já tá no pé dele, se ativa sozinha, criando o maior caos. Ignorando os pedidos de ajuda dele, as moças mostram pra câmera que estão muito felizes por terem recebido um autógrafo do ídolo delas. À noite, vemos que tá caindo uma forte chuva de raios, e a TV fala que aquilo era estranho pra essa época do ano. E enquanto a Ruth tá assistindo televisão, a Megan tá mexendo mais uma vez na máquina do tempo, fazendo alguns reparos. Logo, a do boné senta pra comer, mostrando ter trazido comida chinesa de um restaurante que fechou 3 anos antes. Aí, a Ruth reclama disso, pois ela tinha pensado muito no que os cientistas falaram. Além disso, a moça tava se sentindo muito mal, e achava que aquilo tinha conexão com a viagem no tempo. Então, ela sugere que nunca mais usem a tal máquina, e a Megan fica bolada, porque as viagens ao passado eram o que lhes davam algum dinheiro. Porém, a Ruth insiste, dizendo pra elas voltarem a procurar coisas no lixo, e contando que até o número 2 dela tava esquisito ultimamente. Ele tava azul, e devia ter algo a ver com o salto no tempo. Aí, com nojo, a Megan larga a comida, e resolve concordar pra acabar com aquele papo nojento. Em seguida, elas assistem ao programa do Ralph, onde ele apresenta a jovem Valerie como convidada. Ela tava ali pra falar sobre viagem no tempo, contando que alguns físicos já tinham feito alguns cálculos que provavam que isso realmente é possível. Porém, o bot rebate, questionando se ela então poderia construir uma máquina do tempo. Aí a moça fica um pouco desconcertada, olhando pro nada com uma cara estranha, respondendo que isso era só teoria, e que se a máquina do tempo tivesse sido inventada por alguém, já teríamos visitantes do futuro entre nós. Um tempo depois, na sala da Sociedade Científica, vemos que um pessoal tá apresentando várias das invenções deles, na intenção de fazerem parte da alta classe do time. O Max mostra o redimensionador dele, um aparelho capaz de transformar em miniatura qualquer coisa, mas não prova que aquilo realmente funcionava. O Alex mostra o manto de invisibilidade dele, tipo aquele do Harry Potter, só que diferente. Já o Peter mostra o chapéu de controle, que visava controlar a mente das pessoas. O Ken, por sua vez, mostra o visualizador de sonhos que criou, colocando ele na cabeça para fazer uma demonstração, mas aparece algo adulto na tela do computador e o cara tira aquilo às pressas, disfarçando a cegueira. Em seguida vemos mais algumas invenções malucas. É quando chega novamente a vez do Max, e dessa vez ele mostra uma arma que não faz nada, por isso o Martin manda o Alex expulsá-lo do clube, o chamando de charlatão. Após isso, o Peter apresenta os óculos dele de previsão, que permitiam ver cerca de 1 minuto no futuro. Ele logo chama alguém para se voluntariar a testá-lo, mas ninguém se oferece, e o cara termina chamando a Ruth. Ela então põe os óculos e diz que tá vendo o Peter segurando o rosto, só que não dá atenção, e diz que eles não funcionam. Isso irrita o calvo, que tenta tirar o equipamento dela à força, recebendo um tapa na cara pela grosseria. Aí ele segura o rosto exatamente como a Ruth havia falado, e todos percebem que os óculos realmente funcionam. Um tempo depois, as duas lojistas estão procurando coisas para vender no lixo, mas não encontram nada que preste, e veem o negócio delas afundar. Para piorar, as contas se acumulam e o aluguel fica atrasado. É quando elas recebem uma carta do Rick, onde o cara dizia que sabia dos problemas financeiros delas, e iria dar um desconto no aluguel. Só que não, aquilo era uma tremenda mentira, e o cara dá um aviso: se elas não pagarem o aluguel até o fim do mês, é rua. Assim as mulheres não têm escolha senão usar novamente a máquina do tempo, e ir ao passado buscar novos itens. E enquanto elas fazem isso, o Martin tá apresentando aos membros da sociedade uma proposta para aumentar ainda mais os poderes dele dentro da seita, e o Alex fica concordando com tudo o que ele fala como um bom puxa-saco. Do outro lado, as moças continuam as andanças delas
através do tempo. Uma vez elas voltam até a época dos dinossauros e roubam 2 ovos. Depois vendem aquilo pra um cara, avisando que se eles chocassem, era pra fingir que não as conheciam. Após isso, vemos que o Peter parecia ter um crush na Ruth, pois sempre convidava ela pra um rolê, e a mulher sempre negava. De volta à loja vintage, a Megan leva um baita susto ao encontrar a Ruth, agora adolescente, e vemos que isso aconteceu quando uma rachadura na fenda do tempo começou a se abrir, e a morena mexeu nela. Assim os dias se passam com a Ruth agora, em forma de adolescente, e pelo visto não era só por fora que a mulher rejuvenesceu, ela começa agindo o tempo todo como adolescente, voltando pra escola e agindo como se aquilo fosse uma espécie de segunda chance, e essas atitudes irritam demais a Megan. Enquanto isso, os membros da sociedade científica percebem algo muito estranho acontecendo com o clima, mas não fazem a ligação daquilo com as viagens no tempo das lojistas. Um dia, enquanto a Megan tá verificando uma nova fissura temporal que apareceu, ela e a Ruth ouvem um barulho lá fora e vão checar, e isso é um aviso do Rick, dizendo que elas estavam despejadas. Sem entender, a do boné pergunta se a Ruth não pagou o aluguel, pois aquilo era responsabilidade dela. Só que a garota fala que agora era uma criança e não tinha mais responsabilidades. Isso causa uma briga entre as amigas, e as duas voltam pra dentro discutindo. Só que enquanto elas se engalfinham, a rachadura dimensional aumenta e explode. Nisso a Ruth é jogada no chão e volta a ser adulta. Já a Megan desaparece misteriosamente, e a morena fica achando que ela simplesmente foi embora. Aí vemos que a Ruth ainda estava tentando levar a vida de adolescente, embora tivesse voltado à idade adulta. No entanto, todos os amigos que fez a deixam sozinha. Enquanto isso, a fissura interdimensional faz abrir vários buracos de minhoca, ligando os períodos de tempo que as amigas visitaram. Então a Ruth finalmente resolve procurar a Megan, chamando por ela através de um rádio comunicador que as duas sempre carregavam, só que não obtém resposta nenhuma, e deixa isso pra lá. Afinal, a colega só sumiu após uma explosão temporal, o que poderia ter acontecido demais, né? Porém, sem a companheira, as coisas desandam por ali, e o Rick faz a morena assinar aquela ordem de despejo. Enquanto isso, a fenda dimensional começa a crescer, e a Ruth vai assistir a mais um dos programas do Ralph. Nesse episódio em questão, vemos o cientista se preparando para saltar na máquina do tempo dele, junto com o assistente dele, o Robert. Só que algo dá errado após eles saltarem, e os dois vão parar em uma dimensão estranha. Nela, os caras são atacados por uma espécie de polvo mutante, antes da gravação ser cortada. Aí a Ruth começa a ter um sonho, dela caindo através da fenda do tempo. Depois o sonho muda pra Megan sendo puxada por algo e ela tentando segurá-la. É então que a morena doidona acorda, percebendo a Megan chamando pelo rádio. A moça então consegue se comunicar com aquela amiga, descobrindo que ela estava em perigo. Assim a Ruth corre pelas ruas de Londres, chegando até um bar, onde o pessoal da sociedade secreta costumava se reunir. Lá, a morena pede auxílio deles, contando o que aconteceu. Só que o Martin a interrompe e os leva pro banheiro pra ter aquela conversa com privacidade. Então eles descobrem sobre a viagem no tempo das duas lojistas, ficando bem bolados. Aí o Ralph fica bem assustado e vai embora, deixando a Ruth sem entender o surto dele. Só que a Valerie explica que algo já tinha acontecido anos atrás, que o deixou traumatizado. Depois, o Martin ainda expulsa a Ruth e a Megan do clube, porque as duas tinham desrespeitado as regras dele, sugerindo que o grupo vá até o local de reunião secreto debater a situação. E a Ruth vai junto mesmo tendo sido expulsa. Desse jeito eles entram em uma van, mas ficam presos em um enorme engarrafamento. Ali, o Martin perde a paciência, e a Valerie sugere que ele deixe o Peter dirigir, e o cara concorda. Assim o Peter vai pro lugar do motorista, acionando um dispositivo que faz a van voar pelos ares, no melhor estilo Homens de Preto. Enquanto isso, o Ralph vai até a casa do tal Robert, e vemos que esse doidão era o intérprete do Robobot, e esse cara tinha ficado meio maluco por conta do acidente que lhes aconteceu, além de ficar o tempo todo culpando os produtores do programa pela carreira dele ter sido arruinada. Ali, também ficamos sabendo com mais detalhes o que aconteceu aos dois. Os cientistas, ao acionar a máquina, foram parar em uma estranha dimensão, onde viviam diversos seres malvados. No local, eles permaneceram por 3 anos, presos, só que o tempo passa diferente lá, e quando voltaram perceberam que não tinha se passado aquele tempo todo, mas ainda assim havia se passado um tempo, e ninguém tinha sentido falta deles. Por isso o Robert surtou, acabando de vez com o programa. Do outro lado, os demais chegam até uma loja que pertencia ao Ralph, e era onde a sociedade se reunia em casos de urgência. No local, o ex-apresentador logo se reúne a eles, levando o Robert, e o ex-assistente checa a radioatividade em volta da Ruth, descobrindo que ela estava radioativa. Em seguida, o grupo vai para uma sala nos fundos do lugar. Lá o Ralph aciona um holograma, explicando que todas as vezes que saltavam com a máquina do tempo, eles tinham que passar por um local que o cientista chamou de irracionalidade. Nesse lugar, era onde o ex-apresentador e o assistente ficaram presos no passado, e onde provavelmente a Megan tinha ido parar. Aí o Robert começa a falar que lá era um verdadeiro inferno, com várias criaturas horríveis, contando que todas as coisas que
que desapareciam misteriosamente na história iam parar lá, como por exemplo, as embarcações e aviões que se perdiam no Triângulo das Bermudas, e aquelas simples coisas que você perdia atrás do sofá. Depois ainda mostra desenhos dos terrores do lugar, falando que lá tinha unicórnios com bastões de fazer nenê no lugar das pernas. Então a Valerie fala que deveriam dar um jeito de chegar nessa dimensão e salvar a Megan, mas o Martin como sempre é contra, porque o único jeito de fazer isso era usar a máquina do tempo. Só que o Alex vê um micro-ondas ali perto, tendo a ideia de usar a proteção contra a radioatividade do forno, para isolar a máquina do tempo. Assim, as viagens através das eras estariam protegidas, e não causariam mais desastres como a fenda dimensional. Ouvindo isso, a Valerie fica muito animada, mas o Martin tenta desanimá-los como sempre, e descobrimos que ele fazia isso porque na verdade é um inútil, e não era um grande inventor como os outros. Por isso o presidente é um grande chato. A Valerie, sabendo disso, dá a ele uma tarefa boba, como fiscal de prevenção de riscos, apenas pro cara se sentir útil e não ficar enchendo o saco toda hora. Depois a loira se vira pra Ruth, dizendo que era ela quem tinha que ir até a irracionalidade e salvar aquela amiga. Aí a doidinha surta, pois ela nem sabia dirigir, além de estar morrendo de medo das coisas que o Ralph e o Robert falaram. Mas Valerie a acalma e a convence a ir nessa missão. Já o Peter, aquele que tem um crush na Ruth, sugere ir com ela até essa dimensão, mas a Valerie nega, até porque na máquina do tempo só tinha espaço para 2 pessoas, e caso a Megan seja encontrada, ele não teria como voltar. Dessa forma, eles começam a produção, e enquanto o Martin tá ocupado com a tarefa inútil dele, a Valerie entrega uma arma feita por ela mesma pra Ruth. Depois o Peter a ensina a pilotar a máquina do tempo, e o Ralph tenta encorajá-la, lembrando que pra Megan um tempo bem grande poderia ter se passado, talvez até alguns anos, e ela fica se culpando porque a última conversa das duas tinha sido uma briga. Aí novamente o Ralph tenta confortá-la, dizendo que o tempo cura tudo. Só que o Robert fala que isso era besteira, e tá há anos bolado com o apresentador por conta do que lhe aconteceu. Então o assistente revela que não tinha ficado maluco como todos pensavam, ele só odiava o Ralph e o culpava pela queda dele. O cara também fala que sem o apoio dele durante o programa, o colega não seria nada, e o Ralph se desculpa, dizendo que realmente isso é verdade, e concordava com o amigo. Isso deixa o Robert sem palavras, pois ele não esperava essa reação, e resolve ficar de boa com o ex-apresentador. Em seguida eles se preparam pro salto, e todos se despedem da Ruth, lhe desejando boa sorte. E enquanto ela se prepara pra partir, vemos o céu ficar roxo, mandando vários raios pra baixo. Aí a Valerie dá uma explicação científica do porquê isso podia estar acontecendo, e o Martin reconhece que o conhecimento dela é muito superior ao dele, por isso a loira deveria ser a líder daquela sociedade secreta. Já a Ruth, ela faz o salto e se vai, indo parar na irracionalidade. Lá, a moça fica perdida por um minuto, quando começa a ouvir algo à espreita na névoa. Assustada, ela então dispara a esmo e corre, enquanto na Terra vemos que os membros da sociedade científica estão na loja Vintage tentando encontrar um jeito de fechar o portal dimensional. Aí vemos que o grupo tinha colocado o chapéu de controle mental do Peter no Rick, e estavam fazendo o cara andar por dentro da loja, até chegar na fissura interdimensional. Com isso, eles pretendiam ter imagens gravadas do fenômeno, e estavam usando o homem do aluguel como uma espécie de drone humano. O Peter então controla o Rick, até chegar na abertura, mas o Martin fica o tempo todo querendo se meter e tenta tirar o controle dele, mas o inventor não deixa. Depois o Calvo faz o cara do aluguel se aproximar da fenda com cuidado, mas a gravidade do fenômeno puxa o Rick pra dentro, e ele desaparece. Já na irracionalidade, a Ruth encontra uma espécie de circo, onde várias pessoas de vários períodos da história jogam um jogo bastante complicado. E as regras desse game são muito complicadas e demoradas de se explicar, até porque uma partida tem 94.332 rodadas. Por isso eu não vou nem me dar ao trabalho de tentar explicar. Ali estavam jogando o Dandy, a Tracy e uma mulher conhecida apenas como aviador, além da cadela Laika, aquela cachorrinha astronauta que embarcou rumo ao espaço na Sputnik 2. Sorrateiramente, a Ruth se aproxima deles, usando o traje da invisibilidade que o Alex criou, se revelando pros caras do nada, deixando eles muito empolgados por ter uma nova pessoa ali. Logo, a Ruth descobre que eles chamam aquele lugar de Expanse, e que jogar era o único passatempo ali. Por isso o grupo convida a Morena pra participar, mas ela não tá nem um pouco afim, já que tinha ido até ali procurar a Megan. Nessa hora, os caras revelam que a do boné tava ali, presa porque tinha perdido no jogo. Aí a Ruth corre até ela, descobrindo que aquela amiga tá no lugar há 10 anos, e por isso, a mente dela tava um pouco embaralhada. A moça não se lembrava direito daquela amiga, e só queria voltar ao jogo, e continuar brincando. Ela até pede auxílio da Ruth, contando que um cara polvo chamado Gavin havia lhe dado um golpe. Ignorando isso, a Morena tenta levá-la dali, mas o aviador não deixa, dizendo que primeiro elas tinham que ganhar o jogo. Aí a Ruth puxa a arma na tentativa de intimidá-los, só que todos os presentes ficam implorando para que ela atire e a mulher fica confusa. Em seguida, o aviador propõe uma rodada especial. A Ruth
Ruth teria que apostar a arma, e caso ganhe, ela e a Megan estavam livres pra ir, mas caso perca, as duas ficariam presas ali, e a arma seria da voadora. Então a Ruth se lembra que estava com os óculos de ver o futuro do Peter, e usa ele para ver o resultado da próxima rodada, aceitando o desafio. Dessa forma, uma máquina estranha joga uns dados sobre a mesa, e após fazerem uma contagem, veem que a Ruth tinha perdido o jogo. Ela então fica sem saber o que aconteceu, quando percebe um dos dados caído no chão. A moça então o pega, e fala que deu o número 3, e com isso ela é a grande vencedora. Isso faz o caos tomar conta de tudo, e a Morena aproveita a chance para pegar a arma dela e arrastar a Megan até a máquina do tempo. Lá, a Ruth pede desculpas, dizendo que achou que voltar a ser adolescente seria uma nova chance que tinha, já que ela era uma inútil, e aquela amiga sempre foi a popular. Aí a outra responde que isso não é verdade, pois a moça viajou até uma dimensão desconhecida só pra salvá-la, e as duas se abraçam. A seguir, elas entram na máquina do tempo, e a ligam pra dar o fora dali, só que o sistema falha, e as duas ficam presas. Desesperadas, elas tentam descobrir o que tá errado. É quando surge um holograma do Peter, dizendo pra Ruth se acalmar e tentar desligar a máquina do tempo e religar, pois isso resolveria o problema. Então a mulher faz isso e realmente resolve o problema, mas o homem polvo aparece bem na frente delas, e as moças se assustam, indo embora antes de descobrir que ele era bonzinho. O polvo tava ali, junto dos outros humanos do circo, querendo entregar pra Ruth o prêmio que ela tinha levado por ter ganho a partida. Afinal, jogo é jogo, e eles são bastante honestos. No entanto, pra surpresa deles, o Rick cai do céu, e o grupo vai embora feliz, pois agora tinha um novo jogador, e essa dimensão não parece nada assustadora como o Robert e o Ralph sugeriram. Se os bichos de lá forem todos bonzinhos como esse Gavin, não existe perigo nenhum. Aliás, o maior risco seria você ficar preso nesse jogo infinito. De volta à Terra, as duas amigas ficaram bastante felizes, vendo que a Brenda estava revirando o lixo atrás da loja delas, e tinha encontrado uma máscara de carnaval, tentando vender aquilo pra Megan, como sempre fazia, ignorando a estranha situação delas terem caído do céu. Aí a do boné fala que não compraria nada, mas acaba comprando e usando a máscara na festa de comemoração da sociedade científica. Nessa festa, vemos que a Valerie sempre teve uma quedinha pelo Robert, mostrando que tinha um broche com o nome do Bot, o personagem dele, e isso faz os dois se aproximarem bastante. Já o Martin, ele pede a palavra, agradecendo pelos outros o deixarem fazer parte daquele grupo e desejando sorte pra Valerie, a nova presidente do time. Enquanto isso, o Peter finalmente parece ter conseguido a atenção da Ruth, mas agora é ele quem tá se fazendo de difícil. Um tempo depois, vemos uma feira que visa reunir fundos para a nova sede da Sociedade Secreta, que agora não era mais tão secreta assim, e passou a se chamar Sociedade de Pensamento Científico Britânica de Engenharia e Pesquisa. Eles viraram um grupo bem mais aberto, ganhando novos membros, inclusive o Max, que se miniaturizou com a máquina dele, que realmente funcionava. E ainda vemos que o Ralph e o Robert voltaram no tempo, para visitar os bastidores do antigo programa deles, e por mais que os dois tentassem se esconder, a jovem Valerie os viu, por isso a cara estranha que ela fez naquele episódio, que as duas lojistas assistiram. Já as duas amigas, elas contam que a fissura interdimensional não foi fechada, mas acharam um bom uso para isso, transformando a rachadura temporal numa espécie de estoque da loja. E vemos que o pessoal da irracionalidade, que antes não tinha o que fazer, agora estavam todos trabalhando como estoquistas, felizes, como se aquilo fosse um novo jogo para jogar. Entre eles estava o Rick, mas a Ruth e a Megan aparentemente não sabiam disso, elas só sabiam que o cara havia desaparecido, e com isso não tinham mais que se preocupar com o aluguel. E encerramos com as duas, dizendo que agora usavam a máquina do tempo mais pra diversão. E segundo a Ruth, nada era melhor que viajar pelo tempo com a melhor amiga dela, e a Megan fica um pouco sem graça, pois ainda não considerava a colega a melhor amiga dela. Fala galera, o que vocês fariam se encontrassem a máquina do tempo largada no lixo? Me contem nos comentários, e se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que estão aparecendo aí na tela. Muito obrigado por assistir, e até o próximo.